Olá, no programa de hoje a disputa eleitoral em Montes Claros. A corrida pela prefeitura da maior cidade do norte de Minas tem vice tentando chegar ao poder, ex-chefe do Executivo Municipal, parlamentar, empresário e comunicador. São 6 candidatos a prefeito e 402 a vereador registrados para a eleição de 2024. O município é o 5º mais populoso do estado, com mais de 400 mil habitantes, e um dos 8 onde pode haver segundo turno. Eu converso com o cientista político e professor da Unimontes, Gilmar Ribeiro. Bem-vindo, Gilmar, um prazer recebê-lo no Mundo Político mais uma vez. Obrigado. Gilmar, em 2020, o veteraníssimo, prefeito Humberto Souto, um político aí de larga carreira pública, que está hoje com 90 anos, foi destaque nacional ao se reeleger em Montes Claros com 87% dos votos. Como é que caminhou a administração de lá para cá e quais as chances concretas aí dele emplacar seu sucessor, o engenheiro Guilherme Guimarães, que é o atual vice e candidato pela União Brasil? Bom, a gestão do prefeito Humberto Souto continua com uma boa avaliação. Hoje, ele ainda consegue conservar alguns indicadores do início do segundo mandato. Em termos de avaliação, ele está muito bem. Agora, daí que ele consiga emplacar o vice, é um pouco diferente. Tem uma distância muito longa, porque tem 6 candidatos, 5 em disputa com ele, sendo que 4 candidatos com uma possibilidade de disputa muito grande. Dentre eles tem um ex-prefeito, o Rui Muniz, tem o Paulo Guedes, deputado federal, já segundo mandato, que esteve na disputa em 2012 e venceu no primeiro turno e perdeu no segundo turno para o Rui Muniz, também. Tem um candidato que é o novato, hoje, no momento, que é o Délio Pinheiro, é um apresentador de TV, jovem ainda para a política, se candidatou pela primeira vez em 2022 e teve mais de 40 mil votos para deputado federal. Então, ele também é um candidato que está no páreo, além do quarto nome que julgamos em disputa, que é o Maurício da Santa Casa, que também é novato na política, mas tem um detalhe aí, ele é do PL, o partido tem o maior tempo de TV, enfim, não é muito conhecido na cidade e, por isso, guarda-se muita expectativa, por ser do PL e por estar aí sempre divulgando que tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro e tudo. Então, nós pensamos que ele tem condições também de crescer. Então, é um quadro diferente esse de Montes Claros. Nós temos 5 candidatos que diríamos competitivos até o momento. Agora, a maior coligação que foi formada é em torno do vice-prefeito, não é isso? Isso. Foi a maior coligação formada, mas dentre os partidos, os maiores, ele tem União Brasil e PSD, que são os maiores partidos. Os outros são partidos que não têm muita importância do ponto de vista do número de deputados e, consequentemente, de tempo de TV, digamos assim. Guilherme Guimarães, a atuação dele como vice foi muito notada no município, é um nome que agora está tentando se colocar, mas se já tinha, de fato, algum protagonismo na gestão? Sim, ele, na verdade, é filho de um ex-vereador da cidade, mas ele se destaca aqui pela sua atuação enquanto engenheiro. Ele foi também secretário de obras na gestão do ex-prefeito Atos Avelino, de 2004 a 2008. Tem uma certa liderança aí, dentre os engenheiros, e desde a primeira gestão de Humberto Souto, que ele está no governo. Ele passou a ser o vice na última eleição de 2020. Mas, em função da pandemia e também da idade do prefeito Humberto Souto, ele teve um certo protagonismo, sim. Ele esteve à frente das obras, principalmente da cidade, e ganhou uma certa projeção em função disso. Então, hoje, claro que é um candidato que a última, aliás, só teve uma pesquisa aqui, que foi do mês de maio, e ele estava na liderança. Vamos falar também mais dos outros concorrentes.
né? Assim como em Belo Horizonte, Montes Claros também tem um comunicador de TV, né, em posição de destaque no pleito. Délio Pinheiro, candidato do PDT, né, que já foi também candidato a deputado nas últimas eleições, é um nome que pode surpreender? Realmente, ele já surpreendeu em 2022, né, com a performance dele como candidato a deputado federal. Apesar de que sabemos que a discussão é outra quando se trata do executivo, né? Mas a expectativa, na única pesquisa que foi publicada, né, a pesquisa registrada e publicada no mês de maio, né, ele estava em segundo lugar, né? Então, realmente é um nome a se prestar bastante atenção, até mesmo que nos embates, né, do dia a dia, dos debates, etc., como ele é um político recente, né, então não traz grandes arestas, enfim, da atuação dele. Então, Agora, realmente é um candidato a se ficar de olho, que tem grande chance. agora Gilmar, na pesquisa que eu fiz, né, para essa entrevista, eu vi que o Délio foi autor, inclusive, de uma provocação ao Ministério Público Eleitoral em junho, que resultou em determinação do órgão para que a prefeitura retirasse peças publicitárias. Né? Como é que está o clima geral entre os candidatos nesse momento aí em Montes Claros? Se outras questões podem vir a caminhar, né, pela via judicial? Eu penso que no momento, até um momento, muito tranquilo, viu? A campanha em Montes Claros, essa está muito diferente, né? Apesar do número de candidatos competitivos, né? Os embates ainda não ocorreram. A campanha de rua praticamente não se iniciou, né? Está de forma muito tímida, né? E mesmo redes sociais, por enquanto, as coisas estão dentro do razoável. Eu diria até com menos conflito do que o de costume, né? Não sei se é o fato de terem esses candidatos em condições de competitividade que tem levado a isso, né? Saiu daquela dicotomia, né, de apenas dois candidatos em disputa, onde o embate se dava desde antes da campanha. Surpreendentemente, as coisas estão muito tranquilas aqui no momento. Então, há nomes conhecidos, né, da política mineira na disputa. Você já citou o deputado federal Paulo Guedes. Né, como é que você vê esse momento do deputado se candidatando novamente, né, ao Executivo Municipal? Já tinha sido candidato lá em 2012 e agora com o contexto, né, de novo, do PT estar à frente do governo federal. Isso pode ser um trunfo importante para ele? Realmente, o candidato Paulo Guedes, né, tem uma atuação aqui na região do norte de Minas, né, ele já chegou a ter quase 200 mil votos no pleito anterior aí, então é um candidato que tem grandes possibilidades de crescimento. Junta-se a isso o tempo de TV, né, ele está com a federação, né, junto com o PV, PCdoB, e também com o PSOL, né, e a Rede. Então, são 6 partidos, ele vem, que tem também o DC, né, a Democracia Cristã, que está com ele. Então, ele tem um tempo razoável de TV, né, em se colocando o presidente Lula na TV, né, e tendo estrutura para a disputa, é o que nós estamos discutindo aqui, né, dos 5 candidatos, né, o Guilherme tem grandes possibilidades de ir para o primeiro turno, dada a condição de infraestrutura, Ir para o segundo turno. prefeito, etc., mas todos os outros 4, né, com exceção de um candidato que saiu agora, né, o sexto, que realmente ele vem numa condição de pouca expressão, partido nanico, então não se acredita muito na possibilidade dele crescer a chegar aí para o segundo turno, que é o Fábio Máquinas, né, que se autodenominou para a cédula aí como Fábio Máquinas, que é um empresário aqui da cidade, que esse, pelo menos, pode até nos surpreender, né? Mas a chance é pequena, dada a estrutura do partido. O ex-prefeito Rui Muniz, né, que acumula uma série de processos judiciais em sua trajetória como empresário e político, também está no páreo. Como entender a resiliência desse personagem na cena municipal? Realmente, né? Realmente. Você utilizou a palavra certa. Ele foi candidato aqui em 1982, né? Depois voltou em 2012, venceu as eleições, né? Depois perdeu as outras eleições, né? Consequentemente, as eleições de
de 16, perdeu a reeleição dele, a possibilidade de se eleger em 2016, e disputou 2020, ficando em segundo lugar, né? Mas, assim, ele é um grande empresário, né, da área de educação, da saúde da cidade, né, dono de um centro universitário, enfim. É uma pessoa que está sempre participando e o nome dele sempre aparece, né, todas as disputas. Basta ver que se formos aí, desde 2008 que ele sempre é candidato, né? Então, por isso, não se pode desprezar. Ele está no PSB, né, um partido também sem muito tempo de TV, sem muita estrutura, mas é óbvio que, em tendo sido prefeito da cidade, né, e ser um empresário da cidade, muito conhecido, não se pode menosprezar, né? Tranquilamente ele pode ir para o segundo turno. Tem muita rejeição? A última pesquisa mostra rejeições aqui, a dele, né, e a de Paulo Guedes são as maiores, mas dentro do aceitável, coisas de menos de 20%, se não me engano, até menos de 15%. Então, uma rejeição que, para a disputa municipal, né, majoritária, não é significativa, né? Penso que não seria rejeição e empecilho para ele. No início da sua explanação, né, você citou também o nome de Maurício, que é um administrador hospitalar, né, que é a aposta do PL para esse pleito. O bolsonarismo, na sua visão, tem tração no município para fazer dele um candidato competitivo? Aí vamos esperar para ver, né? Assim, Montes Claros foi surpreendente nas eleições presidenciais, né? O Lula ganhou no primeiro turno e o Bolsonaro ganhou no segundo, né? Mas é claro que aí foram juntando as forças de direita de forma geral, né? O prefeito Humberto Souto entrou na campanha, né, no segundo turno e a campanha virou no segundo turno, por um número muito insignificante quase de votos, mas virou a eleição no segundo turno. Mas, do ponto de vista da estrutura da campanha dele, pelo que nós conseguimos observar aqui, boa parte dos articuladores até da campanha de Bolsonaro estão apoiando o Guilherme, né? De forma que essa estrutura aqui, que desde a época do impeachment da Dilma, etc., se articulou aqui, né, que vem se organizando, esse grupo está rachado. Uma parte apoia o Guilherme e outra apoia o Maurício. Agora, dada a entrada do Bolsonaro, né, se ele entra na campanha realmente, eu penso que ele pode sim, né, ser um dos azarões aí e ir para o segundo turno. É um cenário mesmo para você que caminha para a definição de segundo turno, não é isso? Pouco provável que alguém desponte para finalizar no primeiro turno. Tranquilamente, né? A aposta hoje é no segundo turno, dado até as características dos candidatos, né? Ou seja, nós temos desde um candidato lá da extrema-direita, né, que é o Maurício, um candidato da esquerda, que é o Paulo Guedes, e, além disso, né, dois candidatos competitivos aí ao centro, né, que é o Délio Pinheiro, do PDT, né, também o Rui Muniz como ex-prefeito. Então, realmente, o quadro é para segundo turno. Se não ocorrer, é surpresa, né, realmente. Gilmar, Montes Claros tem vários parlamentares federais e estaduais, né, com mandatos, com atuação aí, de longa data no município, muito presentes. Por exemplo, aqui na Assembleia, né, o atual presidente da Casa, Tadeu Leite, a vice-presidenta Leninha, os deputados Arley Santiago, Gil Pereira, ainda o deputado federal delegado Marcelo Freitas. Como é que essas forças estão se posicionando na disputa e que peso que eles têm, né, nesse cenário? Começando pelo deputado federal, né, Marcelo de Freitas, ele é do União Brasil e o Guilherme também, né? Então, eles estão juntos, né? Ele apoia o Guilherme, né? O Paulo Guedes, né, é o candidato, né? O presidente da Assembleia, o Tadeu Leite, né, ele realmente não se manifestou, né? Não, o partido dele, boa parte dos candidatos a vereador, apoia o Guilherme, mas o PMDB não entrou na disputa, né? Ele não compõe nenhuma dessas coligações aí, ele está de fora e o argumento dele, pelo que eu sei, né, é justamente esse, que ele pretende ser
candidato à reeleição como presidente da Assembleia Legislativa e não queria se indispor, né, com as forças aí em jogo. Tendo em vista que os estaduais, eles se dividem, né? A vice-presidente, né, a Leninha, ela apoia o deputado Paulo Guedes, inclusive divulgou na semana passada que é a coordenadora da campanha, né, do Paulo Guedes. Ela mesma já disputou a prefeitura, né, anteriormente. Isso. Ela disputou durante 2 pleitos aí, né? Ela disputou 2016, 2020, apoia o Paulo Guedes, o deputado Darley Santiago apoia o Guilherme também, né? Ele está junto na coligação aí do Guilherme. No caso do Gil Pereira também. O Gil Pereira, né, é a liderança do PSD, né, a maior liderança do PSD aqui, e apoia o Guilherme. Né? Então, em termos de deputados estaduais, tem uma maioria com o Guilherme. Né? E o ex-deputado Carlos Pimenta, que é do PDT, apoia o Délio Pinheiro. Cientistas políticos, Gilmar, têm debatido, né, o quanto a polarização nacional PT versus PL pode afetar as corridas eleitorais nos maiores centros urbanos. Qual sua visão sobre essa possibilidade em Montes Claros? Né? Que peso que isso tem em comparação com questões locais? Sim, eu penso que o reflexo aqui não é tão grande. Né? Talvez se tivessem os 2 candidatos, né, enquanto os mais competitivos, né, se nós tivéssemos, por exemplo, a possibilidade de Paulo Guedes, né, e o Maurício da Santa Casa no segundo turno, aí sim, aí poderíamos dizer que seria uma disputa também, né, não só, mas também entre Lula e Bolsonaro. Né? Mas, dado o quadro aqui, eu penso que a repercussão não é tão grande. Né? Esse claro desenho hipotético de segundo turno seria improvável, né, entre PT e PL. Muito, né? Porque na pesquisa aí, o Paulo, nessa última pesquisa, como eu disse, no mês de maio, o Paulo Guedes fica mais ou menos quarto, disputando 3º lugar lá, e no caso do Maurício da Santa Casa, ele pontuou, me parece que 2%, alguma coisa assim. Né? Então, hoje é improvável. Mas, dado esse quadro, teria uma influência. Mas, fora disso, eu penso que não. Cada um pode contar com esse apoio, né, do seu candidato, aí, o Maurício com o Bolsonaro e o Paulo Guedes com o Lula, na condição de ir para o segundo turno, porque nós temos um quadro interessante. Pode ser que um desses candidatos vá para o segundo turno com cerca de 20% dos votos, por exemplo. É um cenário bem aberto, né, pelo que os números estão mostrando. Isso, bem aberto. Uma grande possibilidade do Guilherme sair na frente, né, para o segundo turno, mas os outros 4, né, realmente dá para imaginar qualquer um deles no segundo turno. Nessa pesquisa que você já citou, né, ela é do Instituto Sigdados, de maio, e apontou também a saúde como principal desafio do município e alvo aí de insatisfações da população bem à frente de outras questões. Por que isso está preocupando tanto os monteclarenses? Realmente, eu sou professor da Unimontes e trabalho com metodologia de pesquisa, e se faz vários levantamentos, né, sobre avaliação de gestão, etc., seja municipal, estadual e federal, e a saúde aqui, justamente, mais da metade da população coloca a saúde como um dos maiores problemas da cidade. Né? Tradicionalmente, se disputava aqui saúde e segurança como maiores problemas, mas dessa vez é surpreendente, porque aqui houveram, né, casos de muita repercussão na mídia aqui, né, como a falta de atendimento de crianças aqui, dos pronto-socorros, ou seja, é uma cidade que tem a gestão plena do SUS e que realmente chegou o momento que não existia atendimento de crianças aqui, em termos de pronto-socorro, pronto-atendimento, etc. E isso causou grande repercussão na cidade, né? Houve um momento que faleceu uma criança também, em função de mau atendimento, enfim. Então, foi um momento difícil para a cidade. Né? Houve uma rearticulação depois dos grupos, né? Tanto em termos de governo municipal, estadual e federal, e
conseguiu se normalizar em parte, né, a situação. Mas ainda hoje, né, os indicadores mostram as cirurgias eletivas ainda com filas imensas, né, de milhares de pessoas. Então, a saúde continua sendo um grande problema aqui para Montes Claros atualmente. E, com certeza, isso pode ter influência nas eleições. Essa pressão na área de saúde tem a ver também com o fato da cidade ser um polo regional, ainda ficar responsável por muitos atendimentos de pessoas de cidades menores que migram para Montes Claros? Realmente, mas falta um pouco de esclarecimento também, né? Na verdade, quando a cidade é polo, ela recebe também um volume maior de recursos, né? Então, geralmente, esse é o grande argumento dos gestores, né? Mas a divisão dos recursos do SUS é proporcional, né? Você tem toda uma estrutura que distribui proporcionalmente, né? Na verdade, o que houve foi uma negligência, né? Assim, não dá para a gente apontar o dedo, né? Quem seria o mais culpado? Mas a cidade que tem a gestão plena do SUS, como aqui no caso, né, polo regional, é tripartite, né? É governo municipal, estadual e federal. De forma que houve a falha e a população ficou sem assistência e ainda está, né? E isso, na hora do voto, a população não vai fazer muita distinção, né? Por isso eu vejo hoje um dos grandes problemas para o Guilherme é a saúde, né? Em outras áreas tem avaliação muito boa, até infraestrutura, a segurança praticamente não aparece hoje, né? Aparece com um percentual bem pequeno, mas o grande problema para ele hoje, né? A pessoa que participa da administração, com certeza vai ser a saúde. Outros temas, para além da saúde, só para a gente encerrar nossa conversa, que você acredita aí que possa ganhar destaque, né, nos debates que vão seguir até outubro? Até outubro, né? Assim, as dificuldades da gestão, né, até que você tem uma certa tolerância da população, né, com problemas históricos da cidade. Talvez não, com certeza o segundo problema é o transporte coletivo urbano, né? Realmente é caótico hoje, mas não é só, né, Montes Claros. Nós estamos assistindo isso, né, em todas as cidades médias e grandes do país, mas em Montes Claros, né, por ter uma extensão enorme da malha urbana, o transporte coletivo vem com força também como um grande problema, né, para a gestão, e ainda associando a ele o trânsito, né, que o trânsito também é bastante caótico. Quando você tem um transporte coletivo, né, que não responde aos anseios, aí a população busca outros meios, né, como no caso do transporte, né, por motocicleta, né, bikes, enfim, e aí o trânsito realmente hoje figura como transporte coletivo, segundo lugar, e trânsito como terceiro, né, como grandes problemas para a cidade. Gilmar, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Esperamos contar também com a sua participação lá em outubro, durante a nossa cobertura eleitoral, para trazer as notícias aí de Montes Claros e analisar o quadro para a gente. Claro, com prazer estamos aqui. Um abraço. Eu conversei com Gilmar Ribeiro, cientista político e professor da Unimontes. Falamos sobre o quadro eleitoral da disputa pela Prefeitura de Montes Claros, com o perfil das candidaturas e os principais temas que devem pautar as campanhas. A maior cidade do norte de Minas é uma das 8 do estado em que pode haver segundo turno. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.